Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para Carol, para os nossos ouvintes, boa noite também para quem está nos escutando, semaninha começando. Oi, Vera, boa semana, boa noite. É isso, começando e a gente já traz de Brasília informações com a Samantha Klein das prioridades que foram estipuladas hoje pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e a escala 6x1, não é mesmo, Samantha? Isso, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. Olha, e num movimento que antecipou, inclusive, o que a gente pode dizer de paternidade do debate sobre o fim da escala 6x1, é que o presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou a PEC que trata do tema para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto é de autoria da deputada Érica Hilton, ao qual foi apensada uma proposta do deputado Reginaldo Lopes. Ambos textos defendem redução de jornada de trabalho para 36 horas, mas ambos parlamentares também já admitem que muita negociação no bastidor e também na própria comissão especial que será estabelecida será então encaminhado nas próximas semanas e meses. O governo respondeu de forma imediata. O ministro da Secretaria-Geral de Governo, Guilherme Boulos, disse que a iniciativa de Hugo Motta é positiva. Ainda assim, o Planalto vai enviar ao Congresso um projeto em regime de urgência. Eu acho que a questão é a seguinte, é celeridade. Se vai ser uma PEC, um projeto de lei, se vai ser um projeto que está em andamento na Câmara, um projeto do governo, o que nós queremos é que seja o caminho mais rápido, porque os trabalhadores têm urgência em ter 2 dias de descanso. Os trabalhadores têm urgência em ter melhores condições de trabalho, dignidade. Então, no nosso entendimento hoje, um projeto de lei com regime de urgência dá mais rapidez para que isso possa ser aprovado. Até porque, nesse sentido que o ministro Boulos fala, depois da CCJ, então, votar a admissibilidade do texto, a matéria tem que ser analisada por uma comissão especial para o tema e somente depois dessa fase é que a PEC segue para o plenário, tendo de ser votada aí com 308 votos em 2 turnos e depois seguir ainda para o Senado. Esse movimento do presidente Hugo Motta também ocorre 6 meses antes das eleições e marca mais um episódio dessa tentativa de emplacar temas mais populares. No ano passado não foi diferente, com o tema da segurança, e agora com o tema do mundo do trabalho. Quem passou aqui pela residência oficial, onde os líderes se reuniram, inclusive a oposição, e esse tema aí surgiu também dessa discussão na reunião de líderes, foi o deputado Túlio Gadelha. Ele é líder da Rede Sustentabilidade, foi questionado sobre essa questão, né? Quem começa primeiro, quem chega primeiro com esse tema, e ele diz que o importante é avançar com a matéria ainda neste semestre. Por outro lado, a oposição já aceita que o debate é irreversível, que essa situação, então esse tema da escala 6x1 vai sim ser discutido, mas propõe alternativas. Por exemplo, ao invés de jornadas de 5x2 ou de 4x3, fazer escalas numa manutenção aí de 40 horas, redução daquelas máximas de 44 semanais para 40 horas. Já a deputada Érica Hilton criticou o que chama aí de propostas da direita. Ela disse que não aceitaremos a ideia ventilada pela direita de que se mantenham as atuais 44 horas semanais de trabalho. Com vocês. Obrigada, Samantha. Bem, Vera, é uma pauta que todo mundo quer ser o pai da criança ou a mãe da criança, porque é aprovada, segundo pesquisas já foram feitas, por aproximadamente 65% a 70% da população, né? E a gente está num ano que tem 6 meses para o Congresso por causa das eleições. O ministro Boulos tem razão, e por que Hugo Motta decidiu fazer isso agora? Bom, o Boulos até tem razão que um projeto em regime de urgência constitucional andaria mais rápido. Mas a pergunta é, então, por que o governo não mandou, né?
porque não enviou o projeto, teve todo o tempo do mundo para fazer isso. Antes mesmo dele assumir, quando ainda estava lá no Ministério do Trabalho essa discussão, poderiam ter mandado um projeto ou poderiam ter articulado com a deputada que é da base, a Erika Hilton, para transformar o que é uma proposta de emenda à Constituição numa proposta de projeto de lei. Aí poderia ser até em coautoria, e etc. Mas o governo não fez isso. Ficou demorando o tempo inteiro para mandar um projeto de sua autoria. E agora eu acho justo que a deputada que primeiro saiu atrás desse tema, que trouxe esse assunto para a discussão pública, e daí porque as pesquisas mostrem um apoio maciço da sociedade a esse tema, já que ela provocou a discussão, levou a discussão para o Congresso e, no começo, enfrentando muita resistência do centrão e da direita, e eu acho que essa insistência dela no assunto fez com que as pesquisas mostrassem que existe uma grande disposição da sociedade para tratar disso agora e para apoiar, e isso fez com que revertesse o mau humor do Congresso com o tema e a tendência que existia de a maioria dos parlamentares ali do centrão para a direita ficar a favor dos empregadores nessa discussão. Então, graças a ela e a um esforço, um empenho muito pessoal da deputada Erika Hilton, essa história ganhou tração. Então, por mais que uma PEC de fato demore mais, eu acho justo dar a César o que é de César, ou seja, fazer com que ela que trouxe o assunto à baila e batalhou por ele, seja também aquela que vai ter a proposta aprovada. É muito raro um deputado, um senador conseguir aprovar uma proposta de sua autoria, ainda mais sendo uma emenda à Constituição. Quanto ao Hugo Mota, o que o fez decidir por esse assunto agora, a Samantha explicou em parte. O ano eleitoral, necessidade de ter alguma pauta popular para levar e para dizer que foi aprovada no seu mandato à frente da presidência. Mas também, a meu ver, é um contraponto àquela pauta nada popular da semana passada do reajuste de supersalários para a elite do funcionalismo do Legislativo, que levou àquela reação do ministro Flávio Dino, e o fim de semana foi ali pródigo em medições que apontaram um amplo apoio à decisão do ministro Flávio Dino nas redes sociais. Então, ele volta para Brasília trazendo um tema menos impopular. Esse é um movimento bem característico da presidência do Hugo Mota. Sempre que tem um tema de interesse corporativo, ele traz um outro de interesse da sociedade para dar uma contrabalançada. Mas você acha, Vera, que essa resistência do centrão e da direita está aplacada? Eu acho que sim, Carol. Pelo que a gente conversa com os líderes e pelo que se vê até da própria decisão dele de pautar, né? Dificilmente um presidente da casa faz algum movimento como esse sem combinar antes no colégio de líderes. E o colégio de líderes reflete a temperatura das bancadas. O líder vai para essas reuniões já sabendo mais ou menos como cada um dos assuntos cai, né, ali na sua bancada. Então, se esse movimento é feito agora, é porque existe massa crítica para levar adiante a discussão e para, eventualmente, aprová-la nesse prazo que a Débora bem notou, é curto, é um semestre só. Mas a gente sabe que quando um presidente da Câmara e um presidente do Senado estão interessados em votar uma matéria, eles votam rápido, mesmo sendo PEC, mesmo sendo quórum de PEC e tudo mais. Então, logo depois do Carnaval, acredito que num acerto ali entre Câmara e Senado, haja possibilidade de levar esse assunto à frente e votá-lo com alguma rapidez. Deixa eu trazer a participação de um ouvinte aqui, Vera, é o Luiz Augusto. Ele diz o seguinte: muito bom o tema sobre a escala de trabalho, mas tem um reflexo na economia que está sendo considerado, que vai haver um aumento de preço por causa da necessidade de contratar mais mão de obra, bom para a geração de emprego, mas em contrapartida vai haver um aumento de preços. Isso é o que os comerciantes, os empregadores dizem quando questionados a respeito da necessidade de rever esse regime de trabalho bastante até desumano, né? E
e muito injusto e muito, muito gravoso ali para quem está submetido a essa escala de trabalho. Contratar mais mão de obra é algo que a gente vê a necessidade em muitos lugares que a gente frequenta como consumidor. Quando você vai, por exemplo, num supermercado dessas grandes cadeias e você tem 2 ou 3 caixas só trabalhando e vários desligados, e o público ali naquela fila e a pessoa submetida a uma escala de trabalho como essa, você sabe que está havendo uma subcontratação de mão de obra para maximizar lucro. Então, pode ser que exista esse efeito, mas também o cara não vai poder aumentar muito o preço sob pena de deixar de vender e etc. Então, eu acho que vai haver um ajuste ao longo do tempo, mas realmente 6-1 não parece racional para ninguém em tempos, né, em que a gente tem aí tecnologia, muitas outras coisas facilitando o trabalho. Foi a mesma coisa quando o 13º foi implementado no Brasil nos anos 1960, uma forte resistência empresarial, dizendo que quebraria e tal. E o FGTS, lembra dos funcionários domésticos também? Choradeira que foi, vai todo mundo demitir e tal. E no fim acaba o mercado de trabalho se adaptando, né?